Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. O nosso convidado de hoje é Igor Dalcol Marcondes, um dos principais vencedores dos torneios locais em Piraí do Sul e nome certo em qualquer convocação para os Jogos Oficiais do Paraná. Fala, Igor, como é que tá? Tudo bem? E aí, beleza? Tudo certo? Beleza? Se cuidando direitinho aí? Estão na quarentena? Tá em home office? Como que tá acontecendo e como que tá sendo o teu isolamento aí? Ainda não começou, na verdade. Tô trabalhando. Na semana que vem eu vou começar a fazer home office 3 dias por semana. 3 dias por semana. Entendi. Bom, Igor, antes da gente começar pelo começo, como é de praxe, eu vou passar para você um pequeno resumo das tuas conquistas aqui, conquistas locais, e aí a gente vai conversando, beleza? Então, Ok. você é o terceiro jogador com o maior número de títulos conquistado aqui em Piraí. Você tem empatado com a Denilson Moreira, 17, na categoria absoluto. No geral, você é o sexto enxadrista local em desempenho, considerando aí os segundos e terceiros lugares. E aí, considerando tudo, títulos de circuito, os títulos de campeonatos locais, de relâmpago, de rápido, enfim. Nos subs, até o sub-20, você é o quinto com o maior número de títulos conquistados. Você tem 15 títulos conquistados. No campeonato municipal, que é o mais tradicional do município, a melhor colocação tua foi um terceiro lugar em 2015. E você foi campeão do circuito Melhores do Ano em 2018. Você é tricampeão da Taça São Francisco, 17, 18 e 19. Taça São Francisco é um dos mais tradicionais do município, e é uma marca importante ser tricampeão desse evento. E é bicampeão do Amigos do Clube, 2016 e 2018. Digamos assim que isso sem falar das competições não menores, mas tipo as de relâmpago e tal, que você também amealhou alguns títulos ali. Mas é um currículo muito bom. Em cima disso, conta pra gente como é que foi o teu início, o teu começo, até chegar nessas conquistas assim locais e outras também que você teve em alguns outros jogos, né? Eu vi a entrevista com o Sérgio, de títulos que ele tinha. Quantos que eram? 60 e poucos? Eu tenho 61 e o Serginho tem 59. Mas assim, 59? É. eu 59. Eu considero que ele assim, proporcionalmente ele ganhou muito mais do que eu, porque eu joguei muito mais torneios do que ele, né? Mas assim, ali na Ah, entendi. sequência, sim, você e o Denilson, vocês pegaram uma época muito forte também, né? Que o Serginho jogava bastante, eu jogava bastante, ainda tinha o Éder, Paulo Brizola. E aí os títulos que vocês conquistaram têm grande relevância porque vocês ganharam torneios ali que a galera Sim. estava muito forte jogando ainda, né? Eu não imaginava que tinha tantos. Eu achei que ia estar bem mais longe, né? Eu vi a quantia de títulos que ele sei que era um absurdo já, né? Mas não tão ruim assim na história do xadrez piraiense. E, enfim, eu comecei com o incentivo do meu pai. Eu tive uma época, eu era um menino prodígio, né? Gostava muito de quebra-cabeça, de ler, escrever em casa. E meu pai decidiu ensinar, pelo menos, os movimentos das peças. Ensinou um pouco do jogo, né? O objetivo, né? Ele não era um grande jogador. Foi ele quem introduziu o xadrez para mim. Ele comprou um xadrez, um tabuleirinho muito pequeno, que não cabia nem os lados direito, aqueles tabuleiros bem pequenininhos, que a peça é nem quadradinho, porque ela é muito pequena, né? Não pararia em pé. Comecei com meu pai, mas logo ele me levou para Piraí, e foi onde eu tive a minha primeira aula com você daí, né? Não sei se foi uma aula, eu era muito novo. Eu até pedi ajuda para minha mãe para saber como é que porque eu tinha 5 anos, né?
Eu tinha 5 anos, eu Você não, era bem pequenininho. não me lembro muita coisa. Você, Não me lembro você muita vinha uma coisa vez por dessa semana. época aí. Depois eu passei aí uma vez por semana, né? Porque eu não tava nem na escola ainda, então uma vez por Você semana. era- eu acho que Eu tava bem novo. eu acho que você e o Luiz Fernando foram os alunos mais novinhos que eu tive. Que começaram mais novinhos. Pois é, eu comecei muito novo mesmo, né? E eu não sei se comecei a jogar os torneios locais, né? E eu acho que eu era o único sub-8 que tinha em Piraí. Daí logo depois chegou. Tinha 2 troféus nessa época aí que eu joguei sozinho, né? O Renatinho também. E a gente formou uma rivalidade aí, desenvolveu uma rivalidade durante todas as categorias, né? E foi bem Eu acho interessante. que eu acho que nessa época também, acho que aí você acha que já tinha uns 6 aninhos. Começou também aqui o João Pedro Cioff, não sei se você lembra. Lembro do João Pedro. Tinha outros também, né? O Gabriel também, da frente, tinham vários categoria acima de mim, né? Eu lembro do William, e era dessa época aí, né? Tinha muita gente jogando nas categorias aí no clube, e era bem legal mesmo essa participação dos torneios. Mas teve uma época que eu comecei a jogar bastante bola, né? Jogava futsal, e quando começou a bater data de torneio, preferia o futsal. Mas sou melhor, acho que apesar de tudo. Legal, legal. Dessas competições que eu citei, a mais tradicional é a do municipal, né? Que você bateu na trave em alguns anos aí, mas você nos últimos anos, aí, digamos, 2017 para cá, você tem conquistado praticamente todos os torneios, né? Tem tido uma fase realmente muito boa. Aí sempre que ali talvez que você tenha um pouquinho mais de dificuldade quando o Serginho Busquets joga, porque realmente o Serginho é muito forte e tal, mas você já ganhou torneios também com ele jogando. Mas assim, para ter alguma chance de você não ganhar o torneio, é só se realmente o Serginho Busquets jogasse, porque senão você realmente teve uns últimos 2, 3 anos aí bem importantes. Esse ano, infelizmente, eu não sei como é que vai ser, se a gente vai conseguir fazer o municipal presencial, né? Mas, assim, você é um forte candidato a conquistar o municipal. Você tem vontade de conquistar o municipal? É um torneio, digamos assim, que atrai você? Tá faltando no meu currículo o, o Serginho, uma partidas com ele. Eu acho que das últimas partidas que a gente jogou aí, a gente empatou quase todas e deve ter uma vitória para ele. Mas tem vários empates no meio do caminho, né? O municipal tá faltando. Antes era conquistar o melhores do ano, né? Conquistar o circuito. E em 2018, finalmente eu consegui. Tinha passado bem perto, acho que em 2012, talvez, que a Acho Rafa acabou que, ganhando. acho que foi 2015 ou 2014 que você raspou, que a Rafa acabou ganhando. Acho que você jogou um Esse torneio ano que a amigo. Rafa ganhou foi o ano que eu tinha conseguido jogar mais etapas e mesmo assim faltou um pouco, né? Mas aí meu objetivo era o melhores do ano, agora que eu consegui melhores do ano, falta o municipal mesmo. Uma hora tem que seguir. E veja, cara, o municipal é tão tradicional e ele é tão difícil de jogar, de ganhar, que eu, assim, o último municipal que eu conquistei foi em 2004. Imagina, já são aí 16 anos. Eu ganhei em 2004, eu ganhei em 97. Na verdade, em 97 aconteceram dois municipais, um no mês de junho e outro no mês de novembro. Aí o primeiro foi o Paulo Brizola, quem ganhou, e eu ganhei o segundo de novembro. Então, excepcionalmente, em 97, a gente teve dois campeões municipais. Aí eu voltei a ganhar em 2003 e 2004.
E aí não ganhei mais. Bati na trave, a 20ª edição, que era uma edição comemorativa. Eu lembro até hoje, eu acho que se eu ganhasse a partida, eu estava jogando contra o Matheus Oliveira. E o Matheus Oliveira jogou muito firme comigo naquele dia, estava complicando, mas eu acabei achando uns lances lá e ganhei. E na mesa ao lado estava jogando o Shibata e o Tomilas. E a partida estava bem empatada. Se empatasse, eu era campeão. E aí o Tomilas fez um lance muito forte, um lance bem interessante, jogou. Aí o Shibata achou um fino lá para contra-atacar. Só que era assim, era uma troca meio que forçada para o Tomilas fazer e acabar no empate. Daí o Tomilas se enrolou demais, a hora que ele viu tinha acabado o tempo. Eu fiquei bem triste nesse campeonato, porque era uma edição histórica, né? 20ª edição, e eu já não ganhava desde 2004. Aí eu lembro que o Tomias olhou para mim assim, puta merda, como é que eu não vi isso aqui, isso aqui, esqueci do tempo. Falei, acontece, Tomias, infelizmente acontece. Mas foi assim um episódio bem... na verdade, acho que foi a última vez que eu cheguei mais perto de conquistar, assim, que eu joguei na mesa 1 e depois eu sempre fui batendo na trave ali, sempre você atrapalhava meus planos e o Serginho, né, nos últimos anos, assim. Mas é um torneio muito bom de jogar, cara, muito bacana de jogar mesmo. Ah, sim, com certeza. É bem triste quando a gente não consegue, ainda mais que tá posicionando do outro. Eu já tive o Tomilas, né, uma posição que é um paranaense de 15, que foi em Siqueira Campos, paranaense sub-20. Eu tava na mesa 1 contra o Alan Guimarães e ele estava empatado com o André Pedroso em pontuação, mas tinha um critério um pouco melhor. Aí o André ganhou a partida dele e se eu empatasse a partida, eu daria o título pro André, né? E o André acompanhando a partida do meu lado ali, vendo a partida inteira com um peão a menos, mas chega numa posição que é só que eu tava quase conseguindo empate, né? Uma hora que ele me dá essa chance de avançar um peão que travava toda a posição, o rei dele não conseguia mais e o empate era forçado. Fazendo isso, o Alan ganhou de mim e o André foi no torneio. Já tive do lado do Tomilas também, é triste os planos do outro. É complicado. Igor, você lembra de algumas histórias engraçadas que aconteceram ou aqui nos campeonatos locais, em algumas competições que você participou, Paranaense, os Jogos da Juventude e tal? Alguma coisa que marcou no sentido de você não esquecer que foi uma situação ou não engraçada, mas pelo menos inusitada? Eu tenho algumas histórias. Deixa eu ver, são 19 anos no xadrez já, né? Alguma história para contar. Eu lembro acho que foi no Jujutsu de 2012, né? Eu estava dando um discurso ali pré-viagem. E você primeiro falou com as meninas, né? Vocês são a melhor equipe que eu já tive, vocês são muito fortes. E realmente, né? A equipe era a Ingrid, Suzana, e acho que a Mazepa na época, não tenho certeza. E você. Daí você virou para os meninos depois. Você é a melhor equipe que eu já tive, mas é a mais unida. Foi algo que. Foi algo que marcou. Verdade, né? A gente não era tão bom. A gente não era tão bom assim. Foi bem engraçado. Bem divertido, mas. Pô, sacanagem falar isso, mas né? Mas era um. Mas... Mas realmente. Cara, muito engraçado mesmo, cara. Mas a equipe realmente, a equipe era eu, o Bart, o Checha, né? E acho que a gente, na semana do torneio, né? Viagem. Acabou com a união da equipe. O Samir deixou a equipe, eu não lembro. Ele saiu durante os jogos? Deixou. Ou ele nem foi para os jogos? Foi na semana, assim, sei lá, a gente ia viajar numa sexta-feira. Ele falou que não ia mais na terça-feira. Foi algo assim. Me lembre. Eu acho que foi já para a fase final. Regional ele chegou a jogar com a gente e na fase final ele saiu, né? Que daí entrou o Emmanuel Chimin na equipe. Tinha regional antes, né?
Aí foi essa história. E realmente, eu, o Checha e o Bart, né? A gente é muito amigo. E a gente, na época da faculdade, nós três morando em Ponta Grossa, a gente se divertia muito juntos, né? A gente saía bastante. Sem, sem nenhum motivo, né? Às vezes era só eu e o Checha, às vezes o Checha e o Bart, e nós três, né, mesmo, né? E até uma vez com o Samir e o Renatinho também marcava com a gente e nunca ia, mas desse ano também. Esse quarteto, a gente foi para um brasileiro em Foz, né? Não tava, eu acho. Eu voltei, que eu joguei mais por Jaguariaíva e o Jujutsu por Siqueira Campos, né? E Ah, aí eu sim, acho que foi lembro. deve ter sido em 2011 ou vocês foram para Foz. Eu integrei a equipe a partir de 2012, né? Voltei para Piraí. Você jogou, não foi nessa final que a gente acho que perdeu o acesso na última partida contra o Cascavel? Esse foi em 2013. Foi o ano seguinte também que eu também estava na equipe. Que em 2012 a gente uma divisão só, né? Que era na época das regionais. E a gente teve em 14º lugar, acho que os 10 primeiros se manteriam na Série A, né? Coisa assim. Eu não me lembro exatamente as posições. Fiz até esse rebaixamento, né? Que a gente nem sabia que ia ser rebaixado. Porque a gente jogou bem nos jogos, na minha opinião. Tinha Não, de foi um Londrina e de torneio Ponta Grossa. Eu acho que jogaram foi bem mesmo. o ano mais difícil de Jojutsu, assim, desde que eu participei. De 2012 até 2020, dos que eu vi, com certeza o nível mais alto, né? Tinha a equipe de Londrina, a equipe de Ponta Grossa era muito forte, a equipe de São José era muito forte. E a gente jogou contra São José, tomamos 3-1, eu acho. Acho que é ok pra gente. Contra Curitiba, que também tinha o Álvaro, tinha o David, o tinha uma equipe forte também, Curitiba, a gente empatou o match contra o Siqueira, que também tinha uma equipe forte, a gente ganhou de 3-1. Acabou ficando mais para trás na classificação, depois a gente tomou 4-0 do Londrina. E no ano seguinte, daí que a gente não conseguiu contra a Cascavel, foi que eu não, aquele torneio eu realmente não consegui jogar bem. Eu acho que foi o campeonato que eu perdi as 3 pro G7. Perdi no rápido, relâmpago e convencional. Eu tinha jogado acho que 2 partidas contra ele antes disso, tinha ganhado uma, empatado uma, e chegou nos jogos que eram mais importantes, o torneio mais esperado do ano, sempre foi para mim. E as 3 partidas para ele. Aquele campeonato lá não foi bom. Eu lembro que esse Jojups, acho que esse foi no Moarama, será? Acho que foi no Moarama, né? 2013 acho que foi. Eu lembro que ficaram muito chateados mesmo de ter conseguido a vaga. Eu lembro da feição triste do Marcelo. O Marcelo ficou arrasado, porque, tipo, bateu na trave. E eu acho que foi nesse campeonato que o Luiz Fernando jogou muito rápido uma partida e eu coloquei ele na frente de vocês lá para ficar assistindo. Falei, ah, não, agora você vai ficar assistindo os jogos lá em pé até eles terminarem, porque eles estão se Foi matando isso. lá e você tem uma partida de 10 minutos. Acho que foi isso, né? Foi. E ele tinha perdido mesmo a partida ou tinha empatado? Não, eu acho que ele tinha perdido a partida. Não durou 10, 15 minutos a partida. Eu fiquei muito bravo. Porque daí eu falei, pô, mas os caras estão lá se matando, estão jogando, eles estão pensando 15 minutos no lance. E aí você já terminou a tua partida e tal. Eu falei, agora você vai ficar lá acompanhando a partida Eu acho até que eles acabarem. Não tem na mesa. o Luiz Fernando e o Douglas sempre tiveram uma rivalidade também muito boa, né? Mas eu acho que no convencional o Douglas era melhor do que o Luiz. Talvez no rápido relâmpago o Luiz pudesse ser melhor, né? Até na classificatória ele ser o melhor do que o Douglas. Cara, No convencional. eles tiveram uma rivalidade desde sempre, né? E eu não sei Sim. se você foi para o Moarama, eles eram, acho que eles estavam no sub-10 ou sub-12. Ai, não vou lembrar direito, mas essa foi a primeira Sim, competição sim, eu também fui de muitos em ali. 2011, Acho 2011 que também, acho que o né? Samir foi também. O Samir ainda foi nessa competição. Esse eu acho que é o Paranaense
Em 2011 mas mesmo, que eu era sub-16 lá. ele não jogou por Piraí. Ele não jogou por Piraí. Eu lembro que ele jogou por Ponta Grossa ainda. E daí a gente teve que levar o pai do Douglas, né? Porque o Douglas, quando perdia, não reagia muito bem às partidas que perdiam, né? Ele e o Luiz Fernando Nenhum têm dos muito dois, esse né? problema. Quando os dois jogavam, era complicado. A gente tinha que torcer para dar empate. É. Porque senão Alguém acabava chorando e chutando a parede, não, né? era uma época assim, mais ou menos assim. Hoje a gente dá muita risada, né? E eles mesmos dão risada e tal, né? Mas a gente, quando eles se enfrentavam, ainda mais em torneios, assim, que não eram os torneios locais, né? Paranaense, etapa classificatória, a gente tinha que torcer, putz, tomara que dê empate, né? Os dois saem satisfeitos e tal, e beleza. Mas era bem complicadinho mesmo. Os jogos abertos você ia com a gente ano passado, né? Acabou não dando certo porque você, claro, conseguiu o teu emprego e tal. Mas ano passado era para você ter ido com a gente, né? Passado. Acho que ano passado, inclusive, é o ano que eu melhor joguei, assim, na vida em nível de jogo mesmo, né? E eu tava muito animado pra perto. Primeiro teve os jogos em Caiobá, né? Animado, consegui jogar. Eu tinha saído do meu emprego um pouco antes para tentar outro emprego em Curitiba. E me dedicar mais aos estudos focado ali na engenharia, eu acabei me focando mais no xadrez, né? Eu tava conseguindo evoluir meu jogo ali e tava bem animado pros jogos. Infelizmente, ou felizmente, né? Consegui o emprego, não ia pedir para sair uma semana inteira já no serviço. Acho que foi logo que eu consegui emprego, acho que era uma ou 2 semanas depois os jogos abertos, né? Não tinha Fiquei nem, sentido porque não jogos tinha nem abertos é um cabimento. campeonato que eu nunca participo. É um campeonato que eu nunca participei nem como árbitro, né? Eu fui convidado outras vezes já, mas como é um campeonato que dura. Eu estava na faculdade antes, também era muita falta. Né? Então esse aí Assim, esse aí eu não consegui participar ainda. esse ano, você e Sérgio Busquets são nomes que sempre vão estar certo na convocação, né? Mas eu digo assim, esse ano já foi cancelado, né? Por causa de tudo isso que está acontecendo aí. Ano que vem, tomara que tudo ocorrendo bem, volte a ter. Só que a gente, assim, o que se discute muito vai ser o formato dos jogos abertos, né? Jogos abertos que você, né, razoavelmente novo, né? Você não passou todas as fases dos jogos abertos, né? Como se disse, ainda não estreou nos jogos abertos. Mas, assim, os jogos abertos no início do xadrez eram 9 dias. Era bastante competitivo, era muita equipe, eram muitos dias de competição. Depois diminuiu para 7 dias, e que ficou um período grande por 7 dias, né? E aí depois diminuiu para 5 e agora eles querem diminuir para 3. A ideia é porque os jogos abertos, a partir desse ano, agora do ano que vem, eles serão divididos em 2 finais de semana, né? Então, no primeiro final de semana são as fases classificatórias e no outro final de semana são as finais. Acontece o seguinte, as provas individuais, e aí o xadrez se encaixa na modalidade individual, obrigatoriamente eles querem fazer em 3 dias. Eles não querem dividir, tipo, fazer fase preliminar e jogar no outro final de semana uma fase final. Porque hoje, como que funcionam os jogos abertos hoje? Você joga o rápido, o relâmpago e o rápido, e as 6 melhores equipes, somando as 2 provas, é que vão disputar o convencional. Então, a ideia nossa, quando surgiu essa divisão, era que no primeiro final de semana fossem disputadas as provas de relâmpago e rápido, e aí as 6 melhores equipes jogassem o convencional no outro final de semana. Mas, pelo que eu fiquei sabendo e pelo que comentaram comigo, Paulinho, e a gente teve até uma reunião com a turma da Secretaria de Educação, do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, que está comandando o esporte agora, eles já deixaram bem claro o seguinte: vocês podem até aumentar o número de atletas, não tem problema, o problema não é esse, o problema é que vocês têm que fazer em 3 dias. É uma nova realidade e vocês vão ter que enfrentar. Então, assim, num primeiro momento, ficou bem claro que a gente não tem o que fazer, entendeu? Mas agora, com esse cancelamento desse ano, ano que vem, a gente não tem ideia como vai ficar e tal. Mas, enfim, vamos aguardar. Mas, lógico, vai ser
é um jogador que está sempre pré-convocado. Você falando que pode, logicamente, Opa. a vaga é sua, né? Para os próximos, até participar, né? Mas, bom, para mim, eu acho que o melhor torneio, tanto o Jojups quanto o Japes, é o antigo, né? Que de competição e pode ser 8 equipes, só todos contra todos. Acho que é o ideal, né? Sei lá, equipes todos contra todos que seja. E fazendo as 3 modalidades, né? Mas não podendo, eu não sei se eu fã aí da modalidade dessa classificatória. Bom, se bem que eu não teria como selecionar as equipes depois. O melhor é fazer. Eu prefiro fazer fazer 6 rodadas. Eu acho que seria é o que faz mais sentido. Porque só um dia, por só 3 dias que eu tenho para usar, fazer um dia de classificação, já vou perder bastante do meu torneio, né? Claro. Assim, a ideia que eles deram, que foi discutida nessa reunião, é que você poderia aumentar o número de participantes. Por exemplo, você poderia levar, ao invés de 6 jogadores, levar 8 e fazer os torneios ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, você poderia fazer de manhã entendi. o relâmpago e ao mesmo tempo tá rolando também o rápido. O relâmpago termina de manhã e o Entendi. rápido terminaria, entendeu? A ideia deles é esse, mas daí onde vai encaixar o convencional? Entendeu? Ainda Aí tem essa espaço para, né? convencional fica complicado, né? Não teria como. E logicamente também quem sai na frente são as cidades com maior poder de fogo, né? Tipo Ponta Grossa, Maringá, né? Londrina, É equipes todo mundo que vai conseguir 8 contratadas. jogadores do nível bom. Exatamente. É uma situação que ficou bem difícil. 4 E aí já hoje tá quem tem. difícil. Exatamente. E outra, Ponta Grossa está com a seleção olímpica feminina, né? E tem uma hiper equipe também muito forte, mas com todo o poderio financeiro que eles têm, eles conseguem montar uma equipe aí com 8, até com 10, se for o caso. Mas eu acredito Se que ano pegar, que vem isso colocar 4, se colocar 4 alunos do Lucas lá do CEPAL, é uma baita equipe. Sim, sim. Ponta Grossa tem uma equipe sensacional, com Coloca pratos os da 4 casa. mais 4 pratos da casa Sim. aí, já tá muito. E Maringá também, né? Maringá, eu não sei se você chegou a acompanhar a live do Jomar pro Clube de Siqueira Campos. Catarina, vi algumas partes. Teve uma parte que ele falou que aí eu pensei, não, mas como é que você vai competir com Ponta Grossa, com Maringá? Na verdade, assim, a gente teve um terceiro lugar ano passado, nos Jogos Abertos, que foi algo sensacional, uma coisa assim que realmente ficou O marcante. desempenho, principalmente do Nemeth, do Nós, Álvaro, né? nós ficamos ali, digamos, fomos os primeiros dos mortais, né? Porque os imortais ali eram Ponta Grossa e Maringá. É difícil você competir com eles. Mas que nem eu estava falando, Maringá, o Jomar chegou a comentar que a ideia deles para o ano que vem é levar um grande mestre para residir em Maringá, um grande mestre argentino, talvez, para residir em Maringá, e mais uma mestre também para residir em Maringá. E aí mais a super equipe que eles têm, né? Então é muito difícil de competir. Mas assim, nos últimos anos, as equipes femininas que a gente tem conseguido montar têm saído muito bem. E a masculina, muito tempo a gente não levamos ano passado e também foi muito bem mesmo. Mas assim, eu acredito que a discussão para esse formato aconteça novamente no ano que vem. Mas assim, esse formato de 3 dias, eu realmente não consigo entender, não consigo conceber como que vai ser encaixado, né? Sim. Vai trazer mais desigualdade, né? Sim, já Sim, tem com 4 certeza. fora aí jogando, daí grande igual a Ponta Grossa, ou até Curitiba, se tentasse, por exemplo, ou São José dos Pinhais, são cidades que Na verdade, tem muita sim. cidade já. Na verdade, se Curitiba participasse dos Jogos Abertos, ninguém tirava deles. Né? Curitiba tem um Eu acho. potencial gigantesco, né? A capital. Talvez Ponta Sim, Grossa com o sim. poder Eu acho que quanto ao nível de
atletas mesmo, Ponta Tanto que, Grossa para mim é o mais tanto, forte. sim, mas tanto que Curitiba acaba cedendo os atletas para jogar nas outras equipes, né? Tipo, o Álvaro jogou pra Sim, gente, o Nemeth jogou, o Jefferson, né? A Ellen jogou pra gente no feminino, a sempre Giovana tem jogou espaço pra para todo gente mundo. por muito tempo com a gente. Então acaba cedendo atletas importantes, acaba dividindo. O que na verdade é bom, porque acaba equilibrando as equipes, né? Claro que tem aquelas equipes ali que são pontos fora da curva, né? Nos últimos anos, como Maringá e Curitiba e Ponta Grossa. Outras equipes, acho que a maior equipe, acho que a equipe que mais ganhou nos Jogos Abertos, acho que foi de Campo Mourão, pelo menos no feminino. O Arthur conseguia montar equipes sensacionais. Campo Mourão. Ah, sim, eu lembro dessa época aí que era muito Nossa, de Campo Mourão. ele tinha equipes Acompanhei um pouco. sensacionais. O Arthur conseguia montar equipes sensacionais. Paranavaí também teve sempre equipes muito fortes, principalmente no Juventude, e daí aproveitavam, né, para os Jogos Abertos. Eram equipes muito Sim. fortes. Uma equipe que eu tenho muita lembrança, que tinha um xadrez sensacional, era a Araucária, que era a família dos Palozzi, né? E, Ah, sim. infelizmente, não sei o que aconteceu, que o xadrez acabou se extinguindo praticamente de Araucária, não sei como é que está hoje, né? Tomara que eu não esteja falando Como é que bobagem, né? é? Que os Palozes eu Porque conheço, né? tempo, Ah, mas sabia que Araucária como tradição? sim, a Araucária tinha uma mega tradição, né? Tinha a família Santana, né? Do Esli Santana, eram xadristas muito fortes. Eu lembro que em 2010 a gente também foi muito bem no feminino. Foi os Jogos Abertos foi em Maringá e a Araucária ganhou geral. A Araucária ganhou geral jogando só com prata da casa. Palozzi, Santana, aquela galera lá da Araucária, que fizeram frente ali a Londrina, Maringá, acho que Ponta Grossa, não lembro se estava na época, mas Maringá sempre teve muito dinheiro, né? Eles tinham uma equipe mega forte no masculino, no feminino. E aí no absoluto ali no masculino, o Araucária acabou ganhando geral. Foi um negócio que eu nunca esqueço. É assim, aquela equipe assim que correu por fora, foi correndo por fora ali, comendo ali pelas beiradinhas, e quando chegou no convencional, eles fizeram a diferença. Eles realmente para mim foi Entendi. histórica. Um dos jogos abertos assim, mais sensacionais que eu vi uma equipe ganhar. De Araucária em 2010. Mas, lógico, nos jogos abertos sempre foi muito parelho, no feminino, no masculino. São José dos Pinhais nos últimos anos também, quando estava a Kim, a Bruna jogando, a Tainara, realmente foi Aqui em Bruno 2017, quando a gente Tainara. E foi aí pau sempre a tinha mais pau ali. alguém da equipe de São José. Não, eles eram muito fortes também. É, E, enfim, a José equipe que tem tava forte aqui, mesmo. E a agora foram equipe, a equipe que tem, foi para Maringá, né? Mas a equipe que tem aqui, a Bruna, a Tainara, a gente na época tinha uma equipe muito boa também, né? Tava com a Giovana, com a Karine Aqui Campestrini, em com a a Bruna Ellen. são. Aqui em a Bruna são as duas melhores paranaenses mesmo, né? Aí vem a Ellen, que série, né? Que é catarinense, mas agora que tá pra cá, muita sorte também, já tem uma vantagem aí. Mas ainda assim tá bem competitivo, né? Porque ano passado o Ponta Grossa estava muito à frente, né? Com as atletas que tinha. Sim, sim. Mas tirando isso, os outros anos competitivo. Acho que o xadrez feminino os jogos tá bem legal, tá bem interessante o nível das Sim. atletas. Sim, esse ano passado, Ponta Grossa foi ali o ponto fora da curva, mas ainda assim, Maringá conseguiu tirar uns pontinhos, tanto nas individuais como por equipe, se eu não me engano, de Ponta Grossa. Acho que até a Bruna tirou alguns pontinhos para Toca Tawane, ou ganhou, não lembro, mas tirou o ponto deles, foi bem legal. Uma equipe que surpreendeu bastante também. Surpreendeu não, porque sempre tiveram ótimas equipes. O Paranavaí teve um resultado bem bom e ainda jogando com um atleta a menos. Mas, assim, sempre Verdade. dá bem parelho mesmo. Igor, me conta uma coisa, de toda essa história, todas as competições, em que momento você falou, putz, a Caro-Kann é a defesa da minha vida?
Então, eu nunca fui muito dedicado ao xadrez, né? Sempre tive outros focos na minha vida. E em 2011 teve os Jogos da Juventude Siqueira Campos. Eu acabei ficando muito amigo do Bruno Kikuta. Fiquei bem amigo dele naqueles jogos, né? E naquele torneio Bruno Kikuta tem força no mestre. Exatamente. Fiquei bem amigo do Kikuta lá, né? E nesse torneio que eu percebi que eu tava muito abaixo dos outros. Assim. Muita abertura, todo mundo conhecendo muita estratégia, e eu não entendi xadrez. Nada mesmo. E daí eu Kikuta, né, pra ele me ensinar uma abertura. Ele veio com duas sugestões, que eram a Siciliana Dragão e a... Daí eu escolhi pelo nome e acabei ficando com a Caro-Kann. Legal mesmo. E eu nunca mais parei de jogar. E é uma abertura bem complicada, né? Cada uma peculiaridade ali que você tem que perceber o que está acontecendo. E só que desde 2011, né? Só a Caro-Kann, não jogo mais nada contra plano de um dia mudar isso, mas tá dando certo essa Caro-Kann aí. É aberto. Quando eu for abrir uma empresa de engenharia, vai se chamar engenharia. É o que eu gosto de jogar. Aqui em Piraí também tem uma galera que são os adoradores da Caro-Kann. Até a gente pode fazer um podcast com toda essa galera, qualquer dia, eu, você, o Eder Felipe, o William Ribeiro, a turma que gosta de Caro-Kann. Eu lembro que o primeiro torneio que eu arbitrei, que foi no Kenny Quartelar, ali em Castro, e era um torneio muito forte. Eu sou sincero em falar para você que eu fui meio receoso. Eu falei, mas será que eu tenho condições de arbitrar um torneio desse, né? Era Jaime Sunier jogando, o Fier, pai e filho jogando, Martelo, os Matsura jogando. Eu falei, nossa, vamos lá, né? Mas vamos encarar. E era na época aqueles relógio raiz, né? Você descia a botina para cair a seta, os analógicos, e a gente fazia os emparceramentos ali quase que manual, né? Fazia o sistema suíço, mas já ficava esperto. Se der problema aqui no software, tem que emparcerar manual, né? E eu lembro que eu arbitrei sozinho esse evento, cara. Tava o Lino Lopes, que era um dos patrocinadores, ele ajudava nas questões administrativas, emissão de recibos, essas coisas. E quem me dava um apoio ali era o Sandro Ziarek, me ajudava em algum momento, mas não como árbitro. Uhum. E, cara, foi assim, talvez tenha sido o torneio mais difícil da minha vida na questão da arbitragem, porque minha primeira arbitragem fora do Piraí e era realmente Nível. muito forte. Nossa, muito forte nível, muito forte mesmo. E eu lembro que numa conversa com o Fier, conversa vai, conversa veio, eu toquei no nome da Caro-Kann, já jogava e tal, já gostava. Daí ele falou que a Caro-Kann não foi feita para os mortais. Eu falei, mas o Karpov não pensa assim. Daí ele falou, mas o Karpov não é um mortal. Daí eu falei, putz, o que eu vou falar para ele agora? É verdade, porque o Karpov é Ele ganhou. cara, o Karpov é um cara que fez a Caro-Kann popular demais, né? Ele popularizou a Caro-Kann, ele jogava como poucos, né? Errava muito pouco jogando com ela. Mas assim, quem me incentivou, digamos assim, a jogar Caro-Kann foi vendo as partidas do Karpov. Caro-Kann é uma abertura que te dá uma estrutura de peão muito boa, né? Então, se você tiver eu acho que a Caro-Kann é uma abertura que vai te ajudar bastante. E o Karpov, o conhecimento da técnica é renomada, né? É muito famosa. E eu comecei a Caro-Kann e eu era péssimo em finais, na verdade, né? Um dia eu percebi o quanto essa parte da estrutura é uma vantagem na Caro-Kann e foi quando eu comecei a treinar que eu acho que foi quando eu evolui mais o meu jogo, né? Que foi a partir de 2014, talvez, que eu comecei a perceber quanto era importante saber os finais também. E depois que eu aprendi as linhas da Caro, não vai me ajudar tanto assim se eu não souber fazer. Só que é uma defesa que você vai
segurando em várias das linhas, né? Tem aquelas linhas mais agressivas, G4. Ontem mesmo eu joguei contra no torneio da Fexpar, uma linha que ele joga 4 e G4. E é uma partida bem legal que eu pendurei, ele pendurou, mas âmpago ali acontece. E acabei perdendo por tempo, com 2 peões a mais. Ele passou o peão, você jogou bispo F5, ele joga G4, isso? Ele jogou H4 antes, na verdade. Ele joga H4, daí eu jogo H6, ele joga G4 e eu jogo a linha que eu volto o bispo, na verdade, para dentro da estrutura. Eu volto para D7. Essa linha que eu falei para você, o ataque Keres. Eu enfrentei ela uma vez só. Sim. Foi nos jogos... aliás, minto, ao contrário. Eu enfrentei a Caro-Kann nos Jogos Abertos em 2003. Eu joguei com o Petrovic, o Jorge Petrovic, que é o Jorge Gonçalves, mas chama ele de Petro, né? Que ele jogava por Londrina. Sim. E ele defendeu o Caro-Kann e eu joguei ataque Keres. Aí, cara, eu sou sincero em falar para você. Eu não esperava ganhar do Petro, porque ele, desde sempre, é um cara muito forte, né? Um jogador muito forte. Mas eu consegui encaixar uma linha muito interessante do ataque Keres, e aí consegui ganhar ali. Aquele Jogos Abertos 2003 foi... Eu fiz um torneio bem bom, cara. Acho que acabei em 5º ou 6º lugar. Mas, assim, devo admitir que eu tive um pouco de sorte, por causa que eram muitas rodadas e poucos jogadores. E eu fiquei de bye na última. Aí eu ganhei um pontinho ali. Inteiro, sem tanto esforço. Sem esforço. Acho que fiquei em 7º, acho que talvez... Não lembro, mas eu fiquei bem, assim, para um torneio que estava muito forte, né? Mas a galera aqui em Piraí também gosta muito da Caro-Kann. Alguns, assim, por influência minha, porque eu era professor e tal, deles e tal. Mas acho que outro por um estilo de jogo também, acabam gostando. Se eu falar isso lá para a turma de São José, eles vão falar que eu tô louco, né? Mas eu prefiro a Caro-Kann do que a francesa, porque eu acho que ela desenvolve mais rápido. Falar lá com o pessoal de... a Caro-Kann, o problema dela é que você perde um tempo com C6, né? Porque quase sempre 5 depois. Só que Sim. O teu bispo sempre vai sair da estrutura. Não fica aquele bispo em C8 ali da francesa. Então, se você falar isso para a turma de São José, os caras falam, você é louco. Eu até acho que a francesa talvez seja mais popular. Eu acho que a defesa francesa talvez perca ali contra a peão I4 em popularidade para siciliano, né? Mas eu acho que ela é uma das mais populares. Eu acho que ela é mais popular do que a Caro-Kann, mas eu não trocaria a Caro-Kann por francesa em hipótese alguma. Jogo francesa às vezes de vez em quando. Inclusive, quando eu tenho algum resultado interessante, quando eu enfrento alguém que eu sei que joga Caro-Kann, eu jogo francesa para dar uma enroladinha, mas eu jogo uma outra variante que é bispo D7 e bispo C6 para liberar de vez aquela que eu aprendi essa variante. Já joguei algumas vezes contra você, essa variante. Eu acho bem complicado de enfrentar essa aí. Ela é interessante. Eu aprendi essa linha com o Williano, lá de Paranavaí. Foi bem legal. E o Williano é um monstro. Essa linha eu acho boa para francesa. Que envolva peão de rei, né? Mas eu acho que eu prefiro... Sim. Eu de enfrentar a francesa do que a Caro-Kann. Eu acho que... Eu acho mais fácil. Jogar contra a francesa. Eu... Conhecer menos. Depende muito tipo... assim, a vez que eu acho que eu fui mais espancado por uma defesa francesa, eu acho que foi pelo William Cruz, que a gente jogou no Aberto de Maringá, não me recordo o ano, mas acho que foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro ou o segundo Aberto de Maringá, que ele jogou uma francesa e me destruiu, assim. Mas o William Cruz, ele conhece demais, né, a francesa, ele joga muito. Na verdade, toda aquela galera de São José, eles jogam a francesa assim como os poucos, né? Eles jogam realmente fino da francesa. O Cruz tem mais ou menos... O Cruz, ele tem ele pensa a abertura mais ou menos igual eu penso, né? Claro que dadas as devidas proporções aí. A francesa joga só o peão dama dele e ele tem muito sucesso com fazendo isso. Porque, por um lado, se pega um jogador forte, esse cara vai preparar em cima dele, é mais fácil preparar. Mas, ao mesmo tempo, ele tá mais preparado
jogando já a mesma coisa. Pensa outra e eu acho que você perde menos tempo sendo muito bom em uma coisa só do que tentando ser mais ou menos bom em várias. Não, mas é verdade isso, Igor. Até porque eu não sei se você chegou a pegar uma época que os Shoma, né, tanto a Juliana quanto o Hernani, jogavam todos os campeonatos e acabavam ganhando todos os campeonatos também. O Hernani Shoma, acho que ali sempre alternava com o Jomar, né, no absoluto, e a Juliana Shoma, na época, sempre alternava com a Cíntia Leão. E tanto a Shoma como o Hernani jogavam praticamente sempre a mesma coisa. Né? Quando jogava E4 contra a Shoma, ela jogava Pirk, e o Hernani, quando jogava E4, jogava a Ceciliana Sveshnikov, né? Por muito tempo. Inclusive, assim, o Hernani foi um dos jogadores assim, que eu comecei a gostar de Sveshnikov, digamos assim, uma alternativa para sair um pouco da Caro-Kann, que todo mundo sabia que eu jogava. Eu comecei a observar as partidas do Hernani Shoma, as Sveshnikov, que eu achava sensacionais. E bem mais recente agora, o Carlsen, né, que tem jogado com sucesso algumas Sveshnikov. Mas assim, eu vou ser sincero para você, eu me sinto mais seguro jogando Caro-Kann do que a Sveshnikov, mas eu gosto bastante também dela. Sicilianas são sempre, todas elas são fortes, né? Mas eu não é algo que me atraia de pretas. Eu gosto muito de enfrentar a Siciliana Dragão, que eu jogo o ataque e algumas partidas são sempre bem divertidas, né? Eu gosto bastante de enfrentar outras sicilianas, eu já tento inventar alguma coisa, porque eu não sei outra, mas me conhecer eu não tenho resultados tão ruins assim quando eu jogo jogando siciliana. Não me atrai para jogar de. Eu acho que o jogador que mais seguiu meu estilo de jogo aqui em Piraí, dos meus alunos e tal, galera que passou aqui pelo clube, eu acho que foi o Rafael Nabosny. Porque o Rafael Nabosny jogava, com exceção da Caro-Kann, mas ele jogava a siciliana, a Sveshnikov, gostava muito, jogava muito bem. E acho que ele foi dos poucos alunos nossos aqui que jogava Gambito do Rei. E ele jogava muito bem Gambito do Rei. Ele me viu jogar e gostou e começou a treinar. E o Rafael Nabosny era muito esforçado, né? Ele gostava de treinar na casa também e tal. Mas assim, talvez tenha sido o jogador que mais seguiu o meu estilo, mas eu acho que ele teve melhores resultados no Gambito do Rei do que eu, sinceramente. Mas, enfim. O Medo do Rei eu nunca quis me aventurar, não. Mas, falando no Rafael Nabosny, acho que na minha época das categorias aí, né, enquanto ele ainda jogava, mas tinha medo de enfrentar do pessoal mais novo, né? Eu passava do absoluto ali, tinha muito mais gente, né? Categorias ali que não tinha muita diferença. Acho que ele é quem eu mais temia. Igor, você vai estrear alguns quadros aqui nesse podcast, que nesse primeiro momento são 3. Algumas pessoas me sugeriram mais algumas. No primeiro momento eu vou colocar esses 3. E o primeiro quadro que você vai responder é o Momento Kasparov. Momento Kasparov. Nesse Momento Kasparov, você vai falar para mim qual que foi a melhor partida sua, ou qual que foi o melhor evento que você participou, aquele momento que você pensou, putz, joguei muito bem esse torneio. É um verdadeiro Momento Kasparov. Eu não tenho nenhuma partida que eu me orgulhe tanto assim. Talvez eu me cobre demais, mas as partidas que eu mais lembro sempre são as ou derrota ou empate, né? Porque depois da partida, sei lá, eu ganhei uma partida, na hora eu achei boa, mas eu vou e nunca é o quanto eu tava achando. Tinha a reputação meus lances. Mas pode escolher torneios também. Eu vou ficar com acho que com o circuito dos Campos Gerais de 2012. E eu disputei com o Álvaro, né? Até a última etapa. Foi
E eu acabei ficando em segundo lugar no circuito, por uma diferença mínima, assim, sabe? Foi por uma na minha frente que ele ficou em uma das etapas. Só que nesse circuito, se for pegar todo ele, eu enfrentei o Álvaro, duas eu ganhei dele. E o David também eu enfrentei. E todas as etapas eu fui bem. Até que na última etapa foi em Piraí do Sul, né? E eu tava liderando o circuito. O Álvaro tava com, acho que tinha feito meio ponto a mais que tava dando título para ele. Era isso. Aí na última rodada já tinha um ponto inteiro a mais que eu, talvez, não sei. Mas na última rodada eu e o Shibata e o Álvaro contra o Jefferson. E o Jefferson tava incrível, né? Que foi logo depois do Juventude. Ele tinha destruído por São José, né? No convencional ele tinha ganho do Giovanni Brodai, tinha ganho do Lucas. E ele estava muito bem mesmo, o Jefferson. Ele já era campeão daquela etapa também, mas pra mim ele era muito favorito contra o Álvaro. E eu estava jogando contra o Shibata, que é um pouco melhor do que eu, mas ainda assim é muito boa e eu ganhei. E na hora que eu ganhei, eu pensei, acabou, sou campeão do circuito. Só que aí do jeito que eu esperava, que o Álvaro fez a parte dele, conseguiu arrancar um empate do Jefferson, e daí no final lá, a gente sabia que ia ser, e acabou que ele ficou com o título. Mas ainda assim eu fiquei muito feliz com o circuito como um todo, né? Foi, joguei muito bem mesmo todas as etapas, e acho que é o melhor torneio que eu joguei, né? Considerando todos. Acho que o torneio que foi a minha especialidade, porque relance, às vezes eu me enrolava, e convencional não tem nenhum que eu tenha um resultado. Apesar de que o último torneio em Caiobá eu até bem, fiz 2 partidas, mas ainda assim eu fico com dos Campos Gerais em 2012. Então essa situação foi parecida com aquela da Fórmula 1 do Felipe Massa, que ali um pouco antes de terminar ele era campeão do mundo e ali na última curva o cara passou e ele acabou ficando em segundo. Foi mais ou menos isso. Deu azar em vários momentos o Felipe Massa nesse ano, né? Que teve uma corrida que ele foi desclassificado porque que ele saiu com uma mangueira no carro, né? E teve outra que ficou uma luz piscando. Teve acho que umas 2 corridas que ele acabou se dando mal assim no finalzinho. Corridas que ele estava liderando. Campeão se não tivesse acontecido essas coisas. E comigo também, nesse circuito, a primeira etapa que foi em Ponta Grossa, estava muito difícil, gente forte, e eu ganhei do Álvaro lá. Nós dois fizemos 4,5 na etapa, e uma ou duas posições na minha frente, porque mais uma pessoa ficou empatada com a gente. O critério de desempate não era mais o confronto direto, né? Dando azar aí. Entendi. Igor, então a gente vai para o segundo quadro agora, que esse quadro é o Momento Pastorzinho. Nesse momento, Pastorzinho, você é o oposto. Você conta pra gente qual que você acha que foi a tua pior partida, ou o teu pior momento no xadrez, ou o teu pior torneio. Se você tiver alguma lembrança, ou se não aconteceu também, não tem problema. Aí eu tenho muito mais exemplo para dar. Torneio ruim, partida ruim, eu tô cheio aí na cara. Primeiro teve. Bom, primeiro não em ordem cronológica, né? Mas o que eu mais tenho vergonha na minha vida é o. Não, na verdade eu tenho dúvida se é o que eu mais tenho vergonha. Os 3 são bem vergonhosos. Mas teve em 2011, na fase final. No ano anterior eu tinha jogado muito bem os jogos escolares. Acho que cheguei na fase final e as 3 primeiras partidas eu tinha ganhado as 3. E joguei inclusive com 2 de Curitiba, que talvez tenha sido o Álvaro e não sei se o Bruno David mesmo. Mas, assim, não me lembro o nome. Eu tinha se classificado de Curitiba para a fase final. Mas eu joguei. Daí, e lá, no ano anterior, eu tinha ganhado as 3 primeiras partidas, acabei perdendo pro Sacadinha a partida. E a última partida eu precisava de um empate para ser vice-campeão. Acabei jogando torneio que eu tinha jogado muito bem, assim. E no
fiquei em último no Rápido e no Relâmpago. 16 ou 18 participantes. Foi um negócio incrível. Não sei o que aconteceu. Nossa, não sei como é que consegui fazer aquilo. Fiquei em último lugar nos dois. No Jojo pisar, né? Teoricamente tava jogando com gente mais velha, mas ainda assim não era um pessoal bom, não. Não sei como é que é mal. E daí outro caso, no Paranaense de 2011, eu tava jogando acho que era contra o Rodrigo Merlo de Francisco Beltrão, que eu consegui perder acho que em 9 no convencional. Inclusive eu comecei a jogar a abertura que ele pra mim, que é o Ataque Fígado. Conhece o Ataque Fígado? Ah, o Fegatelo? Isso. Que é o ataque fígado frito, né? Fígado. Isso. Comecei a até usar depois de ter tomado um mate naquilo. Ele jogou lá, eu tentei me defender com jogo o cavalo de E5, né? Eu tentei, ainda jogava E5 contra o E4. Caiu uma pra ter abandonado o E5. E acabei. Ele jogou aquele cavalo de E5, eu fiquei sem saber o que fazer, né? E daí acabei mate, mas já tava, mesmo se eu não tomo mate, eu já tava perdido na posição. E o último, que foi em 2004, o campeonato mais importante da minha vida, que foi o Jiu-Jitsu 2014, que a gente foi campeão, né, por São José dos Pinhais. Teve esse caso aí da partida contra o Akira, eu consegui tomar 13 lances, eu não sei bem o que aconteceu. Acho que eu preparei essa abertura um pouco antes, só que ele inverteu algum lance, eu comecei a ficar muito, muito nervoso e eu entreguei. Acho que no lance 13 ele joga ele tá de pretas e consegue jogar um dama que é mate no próximo. E assim, um torre F3 e depois um bispo E2, a posição tava. Só que eu podia ter feito isso em outra ordem, né? Se eu jogo primeiro o bispo E2 e depois o torre F3, a posição tá tranquila, mas eu joguei numa ordem que eu tô tomando mate. Aí não foi bom pra mim, não. Entendi. Infelizmente pode acontecer, né? Na verdade, sempre acontece comigo também. Mas paciência. Igor, agora vamos para o último quadro, do nosso podcast de hoje, que é o Topzera. Topzera! Nesse quadro, eu vou falar alguma coisa para você sobre algum campeão do mundo, sobre algum top 5, e aí você responde do jeito que você achar melhor, ou nem responde. Enfim. Vamos começar aí, o top 5 Piraí. Quem que você colocaria no top 5 Piraí? Piraí. Que você e o Serginho, eu não sei muito bem quem eu em segundo, porque o nível seja melhor, mas você começou antes também, né? E no começo teve outros. E se for pegar a carreira toda, títulos, né? Eu estava comentando, mas em nível talvez o Serginho. Aí em terceiro, o Rafael Nabosny mesmo, que eu admiro bastante. Deixa eu pensar. Aí talvez o Adenilson. Bom, acho que o Ed e o Adenilson Moreira foram dois assim que tinham uma áurea superior assim quando eu via jogando. Uma boa lista, com certeza. Com certeza uma boa lista. E o teu top 5 aí do mundo? Atualmente ou da história? Da história. Ou se você quiser colocar atualmente, também não tem problema. Ou se você quiser falar as duas listas, também não tem problema nenhum. Acho que da história, começando por baixo, em quinto lugar. Em quinto, acho que o Capablanca,
Bom, acho que eu nunca analisei uma partida de xadrez na minha vida para ser. Aqui é mais pelo que eu conheço de histórias, do que eu ouvi falar de cara. Então, acho que em quinto lugar o Capablanca, porque eu sei do talento que ele tinha, né? O talento nato, numa época que não tinha acesso a nenhum conteúdo, nada. E ele conseguia, que parecia muito, muito fácil, né? Ele entendia muito. Até falei que eu não canalizei uma partida, uma partida que tá no livro do xadrez básico do professor D'Agostini, né? Acho que é esse o nome. Que eu já dei aula usando esse livro de exemplo. Tem uma partida do cara que é uma posição que parece tão simplesmente mata o bispo do adversário. O adversário fica sem o bispo da casa preta e ele começa a jogar normal pelo outro lado do tabuleiro e consegue uma vitória assim que parece muito, muito simples. Eu achei muito, muito bonita essa partida. E para aquela época, né, é só o talento que consegue explicar ele ter feito entender tão bem a posição. Em quarto lugar, Karpov, que é o meu jogador de referência, né? Sempre vou ver uma abertura, alguma coisa para preparar para um torneio, eu acabo caindo na abertura que ele joga. É a posição que eu mais gosto de chegar, é a posição que ele também gostava, né? E o top 3 daí, acho que dá para colocar assim, o Fischer e o Kasparov, acho que não tem uma. Mas eu acho que eu coloco o em primeiro, o Carlsen em segundo e o Fischer em terceiro. Porque o Fischer talvez seja o mais. As partidas dele são muito incríveis. Só que do mesmo jeito que eu acho absurdo alguém falar que o melhor Ronaldo da história não é o português, porque com certeza o Cristiano Ronaldo, o melhor dos Ronaldos, né? Porque tem a questão da longevidade, quanto que o cara se provou ao longo do tempo. O Fischer não tem uma carreira, não importa qual seja o motivo dele ter parado, por ter medo do Kasparov ou não. Ele era um jogador absurdo, mas ele era muito breve. Eu não acho que seja justo com o Carlsen e o Kasparov principalmente, né, que se provaram por tempo. O Carlsen está se provando ainda, tanto top mundial, vou colocar o Fischer à frente deles. Tua lista é excelente, é muito parecida com a minha também, bem parecida. Os três primeiros eu acho que ninguém muda, né? Difícil alguém. Eu já vi algumas listas que colocaram ali o Karpov à frente do Carlsen pelo campeonato mundial e tal, porque ele ficou 10 anos como campeão do mundo, eu acho. E o Carlsen tem Carlsen já tá... né? E quase 10 anos já como no topo, né? Bicampeão de relâmpago, de rápido e clássico seguido, né? O cara é muito forte, né? Muito forte. Quem conseguiu isso? Né? Talvez o Kasparov. Mas eu quero agradecer muito a tua participação no nosso podcast. Foi bem legal relembrar algumas histórias. Me trouxe ótimas lembranças aí dos jogos da juventude e tal. Então, muito obrigado pela participação e deixo aí a palavra aberta para você fazer as suas declarações finais, aí, os seus agradecimentos. Eu que agradeço o convite para participar. É uma conversa muito bacana e fico feliz, né? Ainda mais que você me convidou do grande mestre Cricor, né? Fico feliz em ver que o podcast está disponível e muito, muito sucesso aí, Maurício. Continuo tendo essas conversas bacanas aí, os vídeos, canal no YouTube. Tô sempre acompanhando tudo aí. Para frente, xadrez sempre crescendo, né? Ainda mais na quarentena, acho que tá ajudando aí o nosso. E é isso. Cara, muito obrigado mesmo. Um abraço e até a próxima. Tchau, Igor. Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência e não deixem de seguir a gente em nossas redes sociais.
Até a próxima. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.